Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Humildade e Caridade. Nós estaremos iniciando a nossa reunião fazendo algumas divulgações e informando que nós já retornamos com o estudo do Livro dos Espíritos às quintas-feiras a partir das 19 horas. E estaremos retornando também com o estudo do ESG nas terças-feiras, das 19 às 20h30 e aos sábados das 10h30 ao meio-dia. Quem tiver interesse é só nos procurar no finalzinho da reunião para a gente estar fazendo a inscrição e tirando qualquer dúvida, ok? E também nós estaremos comemorando no dia 30 de abril o Dia do Livro Espírita, que é um evento do 10º seu. E será comemorado aqui na nossa casa, a partir das 9 horas, dia 30 de abril, às 9 horas. Vamos fazer a leitura da página, retirada do livro Evangelho e Vida, intitulada Por um Mundo Melhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Provas e expiações refletem na terra o estado de inferioridade da humanidade que a habita. Mundos felizes serão a morada daqueles que já se libertaram de suas sombras espirituais. Que fazer para que a terra deixe de ser um mundo de sofrimento para se tornar um mundo feliz? Por um sopro da vontade divina ou pela vontade do próprio homem? Qual dessas duas proposições seria mais justa? Deus não criou o sofrimento. A dor é criação do homem quando fere a lei divina, que recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A glória da paz e a felicidade perfeita devem ser, portanto, conquistas do próprio homem, à medida que se reharmoniza com a lei. Deus deseja que a sua criatura construa sua própria aventura. Por isso Jesus afirmou: vós sois deuses, querendo dizer-nos que todos possuímos as potencialidades indispensáveis à construção de nossa felicidade total, desde que queiramos. Assim, não choremos perdidos nas considerações das desventuras que encontramos ainda na terra. Paremos para refletir de que maneira temos contribuído para que não exista outra forma senão a de modificarmos o nosso mundo interior, modificando nossos pensamentos, nossos atos e intenções. Iluminemos nossos lares com a luz da prece. Criamos alegria junto aos nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de profissão. Aceitemos amorosamente as nossas tarefas. Cumpramos nossos deveres com dedicação. Formulemos votos de paz por onde passarmos, e de certo a terra passará a refletir essas partículas de luz e de harmonia que acendermos dentro de nós, irradiando-os para fora de nós. Sobretudo, liberemos a nossa terra dos nossos queixumes e lágrimas vãs, aceitando os nossos sofrimentos, que representam o tributo à nossa reharmonização com a divina lei, mãe dadivosa, há de brevemente projetar-se no concerto dos mundos como a morada de espíritos eleitos. Cada um de nós é também um mundo por si, vivendo nos dias que passam, momentos difíceis de transição. Assumamos uma posição de tranquilidade frente a esses momentos, os quais são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento.
Iluminemos com a luz da fé o nosso mundo interior e a alegria passará a habitar em nós, substituindo as queixas e lamentações. Mantenhamos a certeza de que as moradas felizes da casa do Pai começam a ser construídas por nós mesmos e serão fatalmente a nossa herança dentro do infinito dos tempos. Trabalhemos, pois, no sentido de melhorarmos dia a dia, a fim de que possamos atender às recomendações do Mestre. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai Celeste. Graças a Deus. E assim, Jesus, Deus nosso Pai, aqui estamos agradecidos por estarmos aqui nesse ambiente tão acolhedor, um ambiente de paz, de amor, que possamos, Senhor, ser envolvidos pelas tuas vibrações, que possamos estar atentos a cada palavra que for dita pela nossa irmã Bárbara, que ela possa, Senhor, trazer a mensagem da noite com clareza, bem objetivo, Senhor, e que ela possa, acima de tudo, ser intuída pelo plano maior, pela espiritualidade da vida. Obrigada mais uma vez, que essa luz que aqui nos envolve, ela chegue a todos os lares, Senhor, principalmente daqueles irmãos que estão passando por momentos de dor. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então nós convidamos a nossa irmã Bárbara que estará fazendo o estudo da noite, falando sobre o duelo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu tenho a impressão de que o som está um pouco baixo. Eu falo alto. Vocês estão me ouvindo bem agora? Está melhor, né? A pessoa também já deu aula o dia todo. A garganta já está judiada. Bom, esse mês nós estamos trabalhando com o tema ódio e hoje nós estamos finalizando esse tema. Estamos chegando ao final do mês de abril. Sábado, como a irmã Patrícia já convidou, vai acontecer na nossa casa festividade, comemoração ao livro espírita, né? Então nós não vamos abordar o tema central, né? A gente conclui esse tema, que é o ódio, esse mês, no dia de hoje. E como subtema, me foi passado o duelo. E aí eu fui lá buscar, né, quando começaram os duelos, o que eram os duelos, até para a gente ter um contexto. Hoje em dia ninguém convida o outro para um duelo, né? Ninguém leva arma, convida padrinhos, vai lá para um campo aberto, cheio de testemunha, dá tantos passos, um para um lado, outro para o outro, né? Nos dias de hoje, na sociedade que nós vivemos, nós não encontramos mais esse tipo de duelo. Mas eu fui lá buscar como é que se começou e por que havia os duelos, né? Então, o óculos vai e volta, porque para ler eu preciso do óculos, mas para olhar para vocês fica tudo embaçado. Então, preciso tirar um olhar para vocês. O nosso estudo é baseado no Livro dos Espíritos, que estão no 757 e 758, tá? Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita. Depois eu vou citar a data, acho que 1862, cujo título daquele dia, né, de novembro daquele mês, foi o duelo. A palavra duelo, ela vem do latim
cortes europeias e qualquer motivo, desde os maiores, como um roubo, uma traição, até coisas mais fúteis, como um desentendimento, eram motivos para convidar o outro para um duelo. E aquele que aceitava, ele tinha direito a escolher alguns padrinhos que aceitavam o duelo e o que tinha convidado. Então eles convidavam padrinhos esses que se responsabilizavam por levar armas, marcar o dia e o local do duelo e chamar as pessoas para ver. Quando chegava lá no dia, aquele que foi convidado ao duelo, mesmo que ele achasse que fosse perder, ele era o primeiro a escolher as armas, e era uma questão de honra, então ele também não poderia dizer que não participaria. Naquela época, para aquela sociedade, fugir de um duelo era motivo de vergonha também. Então era mais desonroso. Então chama-se para o duelo e vai ao duelo, tudo em nome da honra. E nas minhas pesquisas eu vi que, achei que no século XX, outro dia ali, até jornalistas, era muito comum entre jornalistas o convite ao duelo, porque eles botavam noticiários nos jornais, um ofendendo, entre aspas, o outro, ou alguém não era de acordo com aquela reportagem que um colocava no jornal, já era motivo para convite ao duelo. E os duelos eram publicados nos jornais, com dia e horário marcado. Então esse era o costume da época, inclusive da época de Kardec, que esteve por aqui fazendo toda a codificação. Então, na data de lançamento do Livro dos Espíritos, 1857, era muito comum isso. Então a gente vê ele perguntando no Livro dos Espíritos, na questão 757, ele pergunta: é um assassínio quem convida? E os espíritos respondem que sim. E ele pergunta: e quem aceita? É assassínio? Os espíritos respondem: não, é um suicida. E aí ele pergunta sobre os dois. E os espíritos respondem: é um e o outro. Um torna-se o assassino e o outro torna-se o suicida, porque aceita a provocação, aceita o duelo. Então, eram lutas previamente ajustadas entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais escolhidas pelo ofendido, armas essas, como eu falei, levadas pelos padrinhos, e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Os duelos surgiram na Europa durante a Idade Média como uma forma de desagravo de honra entre dois nobres da corte, que por motivos diversos se desentendiam e se julgavam ofendidos na sua honra. Ofensas feitas, insultos proferidos, honra atingida, moral desrespeitada. É hora do duelo. A forma civilizada de cometer um ato bárbaro foi comum em países europeus até meados do século XX. Então era uma forma comum de cometer uma barbárie. Era aceito. E aí eu fui pesquisar aqui Brasil, países nossos aqui, fronteiros, com o Brasil. Na Argentina e no Uruguai, a prática era prevista em lei. Nesses países havia um código de honra para duelos. E ele só seria justificado quando houvesse ofensa à honra de alguém. E assim, o que mais me chocou, no Uruguai, essa prática só foi proibida em 1992, há 20 anos atrás. Então, até 20 anos atrás, no Uruguai, aqui pertinho, faziam-se duelos. Isso foi uma coisa que me assustou, porque para mim era muito mais distante. No Brasil, a prática sempre foi proibida, nunca foi aceita. Inclusive, teve um capítulo específico no Código Penal de 1890. Mas isso não impedia a realização de duelos aqui no nosso país. Mesmo que os participantes respondessem processo depois, porque como era proibido, era passivo de processo.
alguém está armado, um tiro. A gente às vezes vê nos noticiários, a gente não vê ninguém publicando em jornal, convidando o outro para um duelo. Mas será que é mesmo só um costume antigo? Vamos pensar um pouco. Será que deixamos essa insensatez para trás? Será que já evoluímos o suficiente para não mais praticarmos isso? Provavelmente muitos de nós, euzinha, já participei de em algum momento lá atrás. Ou assistindo, ou sendo ofendido, né? Em algum momento eu participei. Mas nos dias de hoje, será que eu não meto duelo, não? Duelo não existe, né? Será? Vamos continuar então. Entende-se que a honra não se conquista ou se mantém à custa de homicídios ou suicídios. Todo mundo concorda com isso. Mas a criatura humana é sempre herdeira das suas más inclinações. Lembrando que nós somos espíritos. E como espíritos, carregamos no nosso HD as reminiscências, né, do homem primitivo. Então, mudou o formato, mas será que eu não tenho mais aquele ímpeto de duelar com o outro? O orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio e ressentimento são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são a herança do que se viveu no pretérito remoto, lá no nosso passado. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideais de paz e redenção. É o nosso propósito. Nós estamos aqui, tiramos um tempinho da terça-feira, né? É o nosso propósito. Mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Embora não armados, tais confrontos permanecem bastante nocivos. Eles tiram a paz e semeiam tragédias. Aí a gente vai analisar algumas situações. No lar, no ambiente de trabalho, no meio social, os indivíduos se melindram com grande facilidade. Bastou o outro falar alguma coisa, olhar diferente, né? A gente já, eu falo comigo, tá? A gente já fica meio, né, pisando em ovos. Será que é comigo? Ao invés de conversarem, acertarem as diferenças, não, cultivam mágoas, ódios, a semelhança de tesouros. Na falta de coragem para enfrentar o presumido opositor, e muitas vezes essa falta de coragem está disfarçada de que ele não vai me ouvir, ele nem olha para mim, eu não vou me rebaixar lá conversar com ele. A gente tenta desculpas de todas as formas. Aí não são raros os que lançam a mão da maledicência. Você viu como o lance mudou hoje? Como ele chegou? Nem bom dia ele me deu. Pegou as coisas dele e sumiu. Você viu? Está perseguindo. Mas eu vi que ele estava falando de mim, eu tenho certeza que era de mim. Quando eu cheguei, ele parou de falar. É exatamente assim. E isso começa a crescer, vira uma bola de neve. E a gente não resolve, né, mãe? Mentalmente. Tomam a vida do desafeto no inferno. Ao espalhar em torno de seus passos as sementes de desconfiança. Aí a gente começa a desconfiar de tudo que a pessoa faz. Começou com um olhar que eu achismo, né? Que foi um olhar torto. Aí eu já acho que ele não gosta de mim, que ele falou foi pra mim, que ele está falando com o outro de mim. E aí eu começo a desconfiar, né? E vou empurrando. Eu não vou chegar até ele para conversar, porque ele não vai me ouvir, eu não vou me rebaixar. Olha o orgulho, né? Onde ele antes via sorriso e simpatia, passa a confrontar má vontade e cara feia. Ainda que duele mentalmente.
tomara que vá ali, ó, vire o pé, e aí o pé vai inchar. Tomara que ele encontre hoje um furo, um prego ali, fura o pneu dele, vai ficar na rua com o pneu furado. Né? Começa a doer lá mentalmente, eu não falo, mas eu penso. E aí? Será que tem a mesmo efeito? Claro que sim, eu estou emanando energia, né? Pensamento e energia. Desejando mal àquele que supostamente ofendeu. Às vezes nem ofendeu, é o que eu acho, né? Pode não ser. As pessoas têm pontos de vista diferentes. A minha verdade não é a sua verdade, não é a verdade do outro e não é do outro. Eu tenho que respeitar. Infelizmente, a gente ainda está engatinhando nisso, né? E a gente precisa vir para cá estudar e lembrar. Os pensamentos negativos, por vezes, atingem o destinatário. De repente, o pneu dele fura. De repente, ele encontra realmente um prego, né? Por que vai alcançá-lo? Se ele estiver em uma faixa vibracional que permita isso. Mas se ele não está nem aí para o que eu penso, que eu acho, ele vai continuar com a vida dele numa boa e eu vou continuar com os meus achismos e pensando, emanando coisa ruim para ele, não vai acontecer. Porque ele está bem, ele não está vibrando na mesma frequência que eu. Mas sempre empestam, olha, isso é muito sério, infeccionam, pesteiam a atmosfera espiritual de quem os emite. Então, quem está emitindo o pensamento, com certeza está sofrendo aquela carga negativa que está emanando. O outro só vai receber se estiver na mesma vibração. Mas eu que estou emanando, eu estou recebendo. E aí isso reflete no físico, no espiritual, no psicológico. Começa a adoecer, me sentir mal, sinto enjoo. E aí cada um responde de uma forma, porque cada organismo é um. Tem gente que começa a ter dor no estômago, dor de barriga, ânsia de fome. Do nada começa a sentir um calor, de repente um frio. E aí a gente começa a ver aquela pessoa que reclama demais, que emite muita raiva, muito ódio. E ela começa a adoecer, é nítido. Você percebe a pessoa adoecendo. E a gente que não está na mesma vibe, vamos falar assim, começa a se afastar. Porque a gente percebe que faz mal. Faz mal ficar no mesmo ambiente com aquela pessoa reclamando o tempo inteiro. Se você der ouvido, ela começa a falar mal do outro que ela achou, que ofendeu ela, e aí começa a contar aquele caos quantas vezes forem necessárias. E aí entra uma outra situação que nós hoje temos, está aqui, né? Nós temos amigos que estão nos assistindo em casa, nos possibilita, mas aí é o duelo de internet, que é uma outra situação também, muito complicada. Se nos tempos de Kardec usava-se a desculpa de defesa da honra ultrajada, hoje é praticamente a mesma desculpa, apenas disfarçada. Se antes escolhiam padrinhos para duelo, hoje recrutamos dezenas, centenas ou até, em alguns casos, milhares. Só que hoje nós chamamos seguidores. Quanto mais seguidor, mais gente me apoiando, mais padrinhos eu tenho. Se antes se escolhia uma clareira em um bosque, hoje substituímos isso pelas mídias sociais. A clareira é muito maior, né? Lá na mídia social, no Facebook, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. Se antes o objetivo era assassinar fisicamente o adversário ou ofensor, hoje preferimos assassinar sua reputação, humilhar, demonstrar nossa superioridade intelectual, ainda que seja só aparente. E tem pessoas que você olha, posta uma coisa na rede social e você sabe que a pessoa não é assim, não é aquilo que ela está postando ali. A grande maioria, pelo menos que eu conheço, falo por mim, não é assim. E se utiliza disso. Eu já vi casos de gente que vende produtos e vendeu e a pessoa não pagou e ameaça dizendo que vai botar o nome dos devedores na rede social. E aí tem um monte de comentário, coloca que eu estou doida para
registrado para todos nas mídias sociais mais acessadas, como um tributo ao nosso triunfo e como uma lembrança para que a outra pessoa nunca se atreva novamente a nos desafiar. E caiu na rede e você não consegue mais tirar. Vão compartilhando, que foi uma proporção enorme. Continuamos querendo defender não nossa honra, mas nosso ego. E na maioria das vezes, nem é defesa do ego. É só para o prazer sádico de ver o outro ridicularizado. Tá vendo? Fez comigo? Agora eu vou lá, ó, explanei para todo mundo. Seu vocabulário que eu alunos. Explanei, professor. Eu dei para todo mundo ver. Isso quando não ocorre de um perpetrador dos ataques ser um ex-cônjuge, ex-amante, então se expõe até detalhes da vida íntima da pessoa, com o objetivo de prejudicar ao máximo possível. Eu já vi casos de uma moça que teve sua vida íntima exposta pelo ex-marido e ela perdeu o emprego. Ela era segurança pública e na companhia não aceitaram, ela respondeu um processo e foi expulsa. Como é que ela ia imaginar que um dia ia se separar do marido e que ele ia utilizar aquele vídeo, aquela imagem, para expor ela daquela forma, né? Exato, né? O caso do Johnny Depp, a semana inteira, o julgamento está na internet. Está todo mundo assistindo, o mundo todo está assistindo. Coisas tristes. É muito triste. É muito triste, porque a gente acha que duelo é uma coisa que ficou lá no passado, né? E está nos nossos dias. A nossa sociedade atual mudou o Código Penal, mas os nossos instintos ainda são os mesmos. E a nossa tendência é reproduzir o que fizemos no passado. Se estamos aqui hoje, é para evitar que isso aconteça. E não viemos sozinhos, né? Tem um mentor, tem os amigos protetores, tem os familiares, amigos familiares, espirituais, que ficam o tempo inteiro ali soprando, intuindo, não faz, não vale a pena. Aí quando a pessoa pega o telefone para fazer, o telefone descarrega, coisa da espiritualidade. Aí a pessoa não, vai lá e bota para carregar, porque eu tenho que fazer. Então a gente está o tempo inteiro dando trabalho para eles. Eu acho que eu não quero ser mentora de ninguém. Eu vou ter muito trabalho, né? Já parei de pensar nisso, eu não quero chegar a esse ponto, não. Eu vou ir a ponto de vir mentora de alguém. Bom, e quando não participamos diretamente, somos os espectadores ávidos por mais conflito, a famosa treta. E ou torcemos por um dos lados, ou torcemos para que a confusão seja maior, gere mais acusações, postagens ofensivas, para nos deleitarmos com confusão. O exemplo básico disso aqui são os realities. O que tem nesses realities? Confinam pessoas numa casa, impõem a elas determinadas regras, determinadas situações, e quanto mais briga, mais confusão tiver, mais ibope dá para a rede de televisão. E aí, ali a gente já tem noção de como é que as nossas inclinações estão, no pleno século XXI. Na Revista Espírita, de novembro de 1862, teve como título O Duelo. E aí ele dividiu em algumas partes, mas eu separei só uma pequena parte onde ele fala das consequências humanas. Isso se aplica aos dias de hoje. Diz assim: para não sucumbir a essa terrível tentação, só necessitais de humildade, sinceridade e caridade para com vosso irmão em Deus. Por outro lado, só sucumbis pelo orgulho e pela ostentação. Os vocábulos dever, honra e coragem, por vezes, são pelos homens considerados como questões de honra, para justificarem suas ações e seus crimes.
relaxam sobre a influência do orgulho e da ostentação, para se escusarem aos próprios olhos, fazem soar bem alto os vocábulos dever, honra e coragem, e não se dão conta de que significam execução dos mandamentos de Deus, sabedoria, caridade e amor. Então, olha como está invertido, né? Como estão cegos, julgam-se fortes por terem arrastado um infeliz mais fraco do que eles. Estão cegos quando creem que a aprovação de sua conduta por outros cegos como eles próprios lhes acarretará a consideração humana. Então, no tempo de hoje, aquele que acha que está fazendo treta no Facebook está arrastando com ele um monte de pessoas cegas, infelizes também. A própria sociedade onde vivem os reprova e em breve os amaldiçoará, pois o reino da fraternidade se aproxima. Enquanto isso, deles fogem os homens sensatos como fogem das feras. E lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, pedacinho, é nos lembrado, amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, então ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e à ultragem com perdão. Às vezes eu falo, quando eu tenho que mediar uma situação, me xingou disso, falou que minha mãe é aquilo, finge que não escutou. E quando você finge que não escutou, você não dá a mínima, ele vai parar de falar. Enquanto ele vê que está te atingindo com as palavras, ele vai continuar fazendo. E aí quando você não responde, você não dá a mínima, ele para, ele vai passar a tentar outro. Então essa costuma ser a minha estratégia para lidar com essas situações, por exemplo, no trânsito. Um grita, se você grita também, a gente não sabe quem é, a pessoa pode estar armada, sai do carro, quebra o carro todo. Então, a minha vizinha teve o carro todo quebrado por um motoqueiro, segundo ela. Cortou ela e ela não parou e tal, eles brigaram, ele viu ela parada mais à frente, um outro dia reconheceu o carro, voltou com uma barra de ferro e quebrou o carro inteiro. Quando eu vi, achei que tinha capotado, o carro estava todo destruído. Foi uma briga assim, um cortou o outro, ele lembrou do carro, viu parado, 2, 3 dias depois foi lá, voltou com a barra de ferro e quebrou o carro inteiro. Então, é complicado, né? E é muito triste. Então, para a gente estar encerrando, foi bem brevezinho hoje, ciente dessa realidade, prestamos atenção a como nós reagimos às provocações e desentendimentos. Saibamos que há mais coragem e sabedoria em revelar do que em revidar as ofensas. Aliás, desculpa, em relevar do que em revidar as ofensas. Cesse com o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e compreender. O motivo pelo qual a pessoa me olhou, eu acho que me olhou estranho. De repente ela não está bem, ela já passou por algum problema, todos nós temos problemas. Naquele dia ela não estava legal, e justamente naquele dia eu acho que ela me olhou todo. Então eu não procuro nem compreender, nem tentar justificar para o lado bom, né? Eu já levo para o lado pessoal. Uma vida honrada é a melhor resposta a provocações. Pensemos nisso. Então, eu agradeço a oportunidade, nós possamos refletir sobre a questão dos duelos. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelas palavras. Que a gente possa refletir, sair daqui refletindo, né? Pensando sobre o que a nossa irmã nos trouxe aqui para nós hoje à noite. Acho que o duelo só mudou as palavras, né? Só passa de duelo para outras palavras, mas as coisas assim continuam mesmo, esses embates, né?
Então, vamos agora partir para a finalização do primeiro momento da nossa reunião, iniciar o passe, tá? Quem sentir necessidade, vontade de tomar o passe, que possa permanecer aqui no nosso salão, com os pensamentos, né, voltados para a palestra de hoje, para o estudo, que a gente evite conversa, tá? Para a gente poder estar harmonizado no momento que for lá dentro para tomar o passe. Então, vamos finalizar esses instantes, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desses instantes, desses minutos que aqui passamos. Deus possa abençoar a nossa irmã Bárbara por ter estudado, por ter trazido aqui o tema de hoje, conversado conosco, e que possamos refletir sobre tudo que ela nos trouxe. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos, que possamos estar mais atentos, mais vigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, aonde quer que estejamos, em nossos lares, em nossos trabalhos, na via pública, que possamos estar sempre ou procurando estar mais harmonizados. Deus abençoe a cada um de nós, abençoe todos os seus filhos, Senhor, principalmente aqueles que estão passando por momentos de dores físicas ou morais. Abençoe nossos irmãos que se encontram nos presídios. Abençoe nossos irmãos idosos também que se encontram nos asilos, sem uma família, sem um parente, a estar fazendo visita. Que eles possam ter mais esperanças, que eles possam ter bom ânimo, Senhor. Abençoe todo o nosso planeta, abençoe os nossos governantes, os políticos, para que eles possam pensar mais na população. Abençoe esta casa, seus trabalhadores, os nossos irmãos da tua seara, seja qual for a denominação religiosa, Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e que possamos encerrar esse primeiro momento da nossa reunião em paz. Gratidão, Senhor, que assim seja.